Ninguém reparou quando o segurança interceptou Ana na saída, mas ela congelou ao ouvir a ordem seca, quase mecânica. Abra sua bolsa. Política da empresa. Ana arregalou os olhos. Tinha apenas um caderno, uma marmita vazia e um bilhete de ônibus. Nada que justificasse aquela abordagem. Atrás dela, as colegas brancas passaram direto, rindo, conversando, sem sequer olharem para trás. O segurança nem piscou. Apenas segurou a lanterna com firmeza. A luz refletiu no crachá dela, destacando sua foto e a palavra estagiária, como se isso definisse seu valor. A humilhação queimou por dentro. Ana abriu a bolsa. O segurança revistou, como se procurasse algo que ele já tinha certeza que ela escondia. Quando não encontrou nada, apenas fez um gesto para que ela seguisse. Nem desculpas, nenhum olhar. Ela saiu com o coração acelerado, repetindo mentalmente: política da empresa. Será? Mas no dia seguinte, nada. Nenhuma revista. O outro segurança até sorriu para ela ao passar, como se nada tivesse acontecido. No terceiro dia, a revista retornou. O mesmo segurança, a mesma frase. No quarto ela percebeu, ele só fazia isso com ela. Sempre na mesma hora. Sempre no momento em que havia mais gente para testemunhar. Vergonha pública, intencional, ela começou a observar mais, a juntar detalhes. Quem olhava, quem sussurrava, e então reparou em algo. Na porta envidraçada da diretoria, onde uma jovem assistia tudo com um sorriso de canto. A filha do patrão. Rosto de boneca, roupas de grife, o crachá de estagiária pendurado orgulhosamente sobre o peito, e um olhar que não disfarçava o prazer em ver Ana sendo humilhada. Mas por quê? A resposta seria mais suja do que Ana podia imaginar. Antes de continuar essa história revoltante, eu preciso saber, você acha que isso é normal? Você já viu algo assim acontecer? Comente de qual cidade você está assistindo e se no seu trabalho também existe essa política da empresa, que curiosamente só se aplica a pessoas negras. E claro, se inscreva no canal, porque aqui damos voz ao que muita gente tenta esconder. Agora, prepare-se, porque Ana vai descobrir que essa humilhação tem nome, endereço e alguém morrendo de inveja dela. Ana chegou naquela financeira com o brilho de quem finalmente estava entrando no mundo corporativo. O crachá pendurado no pescoço era quase um troféu. Ela estudava à noite, trabalhava o dia inteiro e ainda ajudava a mãe em casa. Era cansaço? Era, mas também era conquista e talvez esse fosse o problema. Na copa, enquanto pegava café, ela escutava sempre o mesmo tipo de comentário. Você é tão articulada. Uau, nem parece que veio da periferia. Como você aprendeu a falar tão bem? Elogios disfarçados de surpresa racista. Mas Ana engolia tudo para não parecer sensível demais. Você, no lugar dela, responderia? Ou fingiria que não ouviu para manter o emprego? Comenta aí. Eu quero muito saber sua opinião. Havia também Sofia, a tal filha do dono, estagiária como Ana. Mas era evidente quem ali tinha privilégios. Mesmo sem esforço, Sofia era tratada como a estrela da empresa. Quando chegava, o ambiente mudava. Sorrisos, bajulação, puxação de saco. O tipo de respeito que não se conquista, se herda. Ana, por outro lado, conquistava respeito pelo que entregava. Era rápida, eficiente, organizada e, no fundo, isso incomodava. Foi depois da terceira revista na saída que Ana percebeu a verdade incômoda. Ninguém além dela passava por aquilo. Ela começou a anotar mentalmente. Segunda-feira. Revista. Terça, nada. Quarta, revista. Quinta, nada. Sexta, revista com plateia. Era sempre o mesmo segurança. Sempre quando Sofia estava presente no saguão e quando ele abria a bolsa da jovem estagiária negra, Sofia observava como quem assiste um espetáculo particular. Ana respirava fundo, tentando entender a lógica. Por que ela? O que fazia dela suspeita? O que a diferenciava das outras? Ela sabia a resposta, mas doía demais admitir. Era a cor. Apenas isso. Naquela noite, no ônibus cheio, ela segurou as lágrimas. Será que estou exagerando?
pensou. Será que é realmente só comigo? E é aí que eu te pergunto, se fosse com você, aceitaria a humilhação calada ou enfrentaria na hora? Comenta, porque isso muda tudo. No dia seguinte, uma nova peça do quebra-cabeça apareceu. O chefe do setor de marketing desceu para elogiar publicamente o relatório que Ana tinha ajudado a revisar. Foi ideia da estagiária nova. Essa menina tem futuro, me disse ele sorrindo. Todos olharam para ela, alguns com surpresa, outros com desgosto, e atrás da vidraça Sofia assistia. Os olhos, antes preguiçosos, agora eram duas lâminas afiadas. Ali nasceu o veneno. Sofia se aproximou da recepção e falou algo ao segurança. Ele assentiu com a cabeça tenso. E quando Ana foi embora naquele dia, lá estava ele novamente. Abra sua bolsa. Política da empresa. Mas dessa vez, Ana não obedeceu imediatamente. Ela levantou a cabeça, olhou nos olhos dele e perguntou: por que só comigo? O silêncio pesou. O segurança engoliu seco. Olhou para o vidro atrás dela, onde Sofia assistia, e respondeu: pergunta lá em cima. As letras saíram quase sussurradas, mas fortes o suficiente para quebrar qualquer ilusão restante. Daquele momento em diante, Ana não iria mais se calar. A partir daquele dia, a saída da empresa virou um ritual humilhante. O segurança aguardava Ana terminar o expediente e sempre que ela se aproximava da catraca, lá vinha a frase que queimava: abra sua bolsa. Ele enfiava as mãos ali dentro, como se procurasse droga, dinheiro, culpa. E tudo enquanto as colegas brancas passavam rindo, conversando, ignorando aquela cena como se fosse normal. Ana tentou manter a calma. É só um procedimento. Não deixe isso te afetar, repetia para si mesma. Mas como não afetar? A cada revista, ela sentia como se a empresa estivesse dizendo: você não pertence a este lugar. No terceiro dia, a humilhação virou raiva. Ao ver o segurança se aproximando novamente, ela perguntou firme: por que só revistam a minha bolsa? Política da empresa. Ele repetiu sem olhar nos olhos. Então me mostre essa política por escrito. Ana exigiu. O homem engoliu seco e não respondeu. Ele apenas insistiu para que ela abrisse a bolsa. Ana obedeceu, mas com o olhar queimando de indignação. Ao chegar em casa, ela chorou. Mas não de fraqueza, de fúria. No dia seguinte, ela começou a observar mais e percebeu que já desconfiava. Só ela era abordada. Uma coincidência? Impossível. E quanto mais ela vigiava o comportamento dos outros, mais sentia que estavam observando ela também. Principalmente Sofia, a filha do dono. Sofia era estagiária também. Mesma idade, mesma função, mas com uma diferença gritante. Era tratada como uma princesa e odiava quando elogiavam Ana. Afinal, Ana era a que entregava os melhores relatórios. A que sabia falar com os clientes com naturalidade. A que o chefe, vez ou outra, chamava de grande promessa da empresa. E isso fazia os olhos de Sofia tremerem de ódio. Uma tarde, após um elogio público do diretor, Ana percebeu a menina a encarando de longe, com um sorriso torto. Venenoso? Será que vinha dali a perseguição? Ou o buraco era mais embaixo? Ana decidiu investigar. O primeiro alvo foi o segurança. Ela o abordou novamente. Você tem certeza que isso vem da empresa? Eu só sigo ordens, ele respondeu nervoso. De quem? Melhor você não se meter. Ana gelou. Algo estava prestes a explodir, mas antes que pudesse pressioná-lo mais, Sofia apareceu no corredor e interrompeu, fingindo simpatia. Ana, tudo bem por aí? Ana respondeu com um sorriso calculado. Tudo ótimo. Só entendendo as políticas da empresa. Sofia arregalou os olhos, desconfortável. Ana percebeu. Ela tinha acertado na ferida. Se fosse você, já encarava a Sofia agora e perguntaria na cara dela o motivo do racismo? Ou investigaria mais, esperando o momento certo para expor tudo? Comenta aí. Confrontar ou observar em silêncio? Ana chegou ao trabalho no dia seguinte decidida. Antes de qualquer humilhação, ela iria descobrir quem havia começado tudo aquilo.
E talvez finalmente alguém revelasse sem querer. Ela passou pela catraca. O segurança, como um robô programado, aproximou-se dela mais uma vez. Abra sua bolsa. Só que dessa vez, todas as atenções estavam sobre ela. Alguns funcionários pararam para observar, não por indignação, mas com aquele olhar curioso de quem gosta de ver alguém sendo colocado no lugar que pertence. Ana respirou fundo, ergueu o rosto e respondeu alto para todos ouvirem: "Por que só revistar a minha? Política racista também é política da empresa?" Silêncio, gelo. Os olhos se desviaram rapidamente. A covardia apavorada de quem não quer se envolver. O segurança corou de vergonha. Ou seria medo? Ana guardou a bolsa com um estalo e seguiu em frente. Não tinha mais medo da verdade. No corredor, encontrou a assistente do RH, que sempre foi cordial com ela, e resolveu tentar mais uma vez. "Vocês receberam alguma ordem sobre revista?" A moça hesitou, mordeu os lábios e depois respondeu num sussurro: "Eu não deveria dizer isso." Mas começou depois de um comentário da Sofia, claro que era ela. Ana sentiu o coração acelerar, não de choque, mas de confirmação. Era ciúme travestido de poder, preconceito mascarado de procedimento. Mas antes que pudesse levantar mais perguntas, a moça completou: "Só que não foi só ela." Ana gelou. "Quem mais?" A assistente ficou tensa, olhou para todos os lados e sussurrou: "A mãe dela, a esposa do dono." "A esposa do dono?" "Sim. Ela disse que uma estagiária como você não deveria ter acesso a tantas áreas da empresa com tanta liberdade. Estagiária como você." A frase ecoou como tiro. Não falaram seu nome, falaram sua condição. Sua coroana sentiu algo dentro dela se rasgar. Não era só perseguição de uma menina mimada. Era um racismo estrutural, familiar, hereditário. E agora ela sabia. A dona da empresa estava envolvida. Naquela noite, já em casa, ela encarou o espelho. Se perguntou: quantas vezes eu já diminuí minha dor, achando que era exagero meu? Quantas vezes eu tentei justificar o injustificável? E então veio a pergunta que ela precisava que você responda. Você acredita que quando o racismo vem de cima, de quem manda, o medo deve vencer? Ou é justamente aí que a gente tem que lutar? Comenta aí. Lutar ou sobreviver em silêncio? O que você faria no lugar de Ana? Mas mal sabia ela que a guerra estava só começando. Na manhã seguinte, a filha do dono a chamou para uma conversa particular. Um sorriso doce na boca e veneno nos olhos. "Ana, vamos conversar entre meninas?" Sofia disse, cruzando os braços. A porta se fechou atrás delas. E ali, naquele escritório frio, coisas seriam ditas que mudariam o rumo de tudo. A sala de Sofia tinha perfume caro, paredes de vidro e um sorriso falso esperando por Ana. "Pode sentar", disse ela, cruzando as pernas com elegância forçada. Ana permaneceu em pé. "Prefiro assim." Sofia soltou uma risadinha irritante. "Sabe, Ana, você se destaca. As pessoas gostam de você. Talvez até demais." Ana semicerrou os olhos. "E isso te incomoda por quê?" O sorriso de Sofia derreteu. Agora seus olhos eram puro gelo. "Porque você não sabe o seu lugar." Essas palavras atingiram Ana como um soco no estômago. Lugar? Ela tinha lutado a vida inteira para conquistar cada centímetro onde pisava. "Meu lugar é onde eu quiser estar", respondeu ela, firme, mesmo com as mãos suando. Sofia se levantou lentamente e caminhou até a porta, trancando-a com um clique seco. "Vamos ser sinceras", sussurrou. "Eu pedi ao segurança para te revistar. E minha mãe aprovou. Ela disse que alguém como você precisa ser controlado. Alguém como você." O veneno estava claro. Corpo Ana respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que insistiam em surgir. Mas Sofia não havia terminado. "Todo mundo aqui sabe de onde você veio. Uma menina da periferia não deveria chamar tanta atenção. Ainda mais sendo você." Ana sentiu o coração acelerar de medo e fúria ao mesmo tempo. "Você tem medo de mim?" disse ela firme. Sofia gelou. "Medo de você? Me poupe." Ana deu um passo à frente sem desviar o olhar. "Medo porque eu sou melhor do que você, mesmo sem o seu sobrenome."
Sem o seu dinheiro, sem os seus privilégios, o rosto de Sofia se contorceu de ódio. Você não devia estar aqui. Você estraga a estética da empresa. Ana interrompeu. Racismo também é uma política da empresa? Sofia ficou sem resposta por alguns segundos. Mas então, com um sorriso doente, disse: se você não aguenta, peça demissão. Vai poupar nosso trabalho. Ali estava a verdadeira intenção: humilhar até ela desistir. Ana tomou fôlego e disparou. Ele não vai gostar disso. Quem? Sofia zombou. Seu pai, o dono da empresa. O homem que vive dizendo que essa empresa é uma família. Sofia riu, debochada. Meu pai não se importa com você. Para ele, você é só um número. E se eu quiser, esse número some do sistema ainda hoje. Silêncio. E então Ana respondeu com uma calma que fez Sofia tremer. Você está muito enganada. Ele vai se importar quando souber que sua filha racista está colocando o nome da empresa dele na lama. O sorriso de Sofia desapareceu. Pela primeira vez, ela ficou com medo. Ana pegou a própria bolsa e, antes de sair, lançou a pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários. Se você tivesse a chance de expor tudo agora, faria isso? Ou reuniria mais provas para derrubar essa família de racistas de uma vez? Ana respirava fundo repetidas vezes enquanto esperava na sala de reunião. O ar parecia pesado, como se o próprio ambiente quisesse revelar um segredo há muito tempo escondido. Finalmente a porta se abriu. O dono da financeira entrou, acompanhado do chefe imediato e da filha. A jovem entrou com o queixo alto, tentando fingir confiança, mas seus olhos evitavam encarar Ana. Havia algo de nervoso em cada movimento seu. Ana, disse o dono da empresa, com um tom sério, fui informado de que você queria conversar comigo com urgência. O que está acontecendo? Ana não tremia mais. Ela havia encontrado sua força. Sua voz saiu firme, madura, carregada de verdade. Estou sendo alvo de racismo dentro da sua empresa. E não é algo subjetivo nem interpretativo. Tenho provas e testemunhas. E só quero entender por quê. O silêncio que se instalou parecia cortar o ar. O pai franziu o senho, confuso. Racismo? Aqui? Quem faria uma coisa dessas? Perguntou incrédulo. Ana olhou diretamente para a filha dele. E a garota engoliu seco. A política da empresa, enfatizou Ana, fazendo aspas com as mãos. Só valia para mim. Só revistavam minha bolsa. Só me observavam. Só eu era seguida pelos seguranças até o ponto de ônibus. Por quê? A filha apertou os dedos, tentando manter a pose. Mas a verdade já estava escapando. Você não entende. Ela explodiu, a voz embargada. Todo mundo só fala de você. Dos seus resultados, do quanto você é inteligente, do quanto você se destaca. Eu trabalho aqui desde antes. Ninguém percebe. Ninguém me vê. O pai arregalou os olhos, completamente chocado. Você mandou os seguranças revistarem a Ana? Perguntou em tom grave. A filha demorou alguns segundos antes de admitir, com lágrimas queimando os olhos. Eu mandei. Eu pedi para fazerem a vida dela difícil, para ela desistir. Eu não aguentava mais ouvir que a estagiária nova era a melhor do setor. Eu sou sua filha. Eu deveria ser reconhecida. O pai se levantou lentamente. Não havia raiva em seu rosto. Havia vergonha. Você poderia ter aprendido com ela, disse ele decepcionado. Poderia ter se inspirado, mas escolheu o pior caminho. Ele se virou para Ana com um olhar de arrependimento sincero. Peço perdão por algo que jamais deveria ter acontecido. Sei que um pedido de desculpas não apaga o que você viveu, nem o peso do racismo que sofreu. Mas quero consertar tudo o que for possível. Ana sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ser ouvida. Tristeza porque, mesmo diante da verdade, ela sabia que aquela ferida jamais sairia completamente. Eu não quero privilégio, respondeu ela. Firme. Eu só quero respeito, igualdade. O direito de trabalhar sem ser tratada como suspeita apenas pela cor da minha pele. O dono assentiu com gravidade. O segurança foi desligado imediatamente. E minha filha será afastada até segunda ordem.
Ela vai passar por acompanhamento e treinamento para entender o mal que causou. Mas quanto a você, Ana, eu quero que continue conosco. Quero que cresça aqui. Você merece cada reconhecimento que recebeu. Ana respirou fundo. Era uma oferta generosa, mas algo em seu coração já tinha decidido. Eu agradeço, de verdade, mas eu preciso ir. Eu mereço recomeçar em um lugar que nunca tenha me visto como criminosa. O homem abaixou a cabeça em respeito. Ana recolheu suas coisas pela última vez. Caminhou pelo corredor com a cabeça erguida. Não havia mais vergonha. Não havia mais medo. Havia força. Havia dignidade. Quando passou pela porta da rua, sentiu o vento bater leve em seu rosto, como um sinal de liberdade. Ela sorriu, pequena, mas sincera. A injustiça não a derrotou. Apenas a tornou mais forte. E aquele era só o começo da sua vitória. Ana saiu da sala de Sofia e foi direto para o banheiro. As mãos tremiam, mas a cabeça estava clara. Não era mais só sobre ela. Era sobre todos os que já tinham sido humilhados ali dentro, de todas as cores, idades e origens. Era sobre uma política que não passava de desculpa para preconceito. Pegou o celular. A assistente do RH já havia sussurrado nomes e horários. O segurança, tenso, havia deixado escapar um "melhor você não se meter". E Sofia fora direta. Minha mãe aprovou. Era pouco, mas era o fio que faltava. Ana sabia o que fazer, reunir provas. Nos dias seguintes, ela agiu com método. Gravou conversas, mesmo os pequenos encomenda-aí de Sofia para o segurança. Salvou mensagens, capturou prints das trocas. No grupo de estagiários, onde comentários maldosos surgiam, pediu a colegas que a ajudassem a documentar as revistas. A assistente do RH, enxergando que Ana não iria ceder, entregou em sigilo um e-mail da esposa do dono, uma ordem velada, com instruções para controlar determinados perfis. Era o que faltava, comando vindo de cima. Ana levou tudo ao sindicato e ao Ministério Público do Trabalho. A cada documento entregado, sentiu o peso reduzir. Não era vingança, era responsabilidade, mas ela sabia que, sem exposição pública, nada iria mudar rápido. Com cuidado e com o apoio de alguns colegas, postou um vídeo curto, cenas curtas, das revistas, a gravação de Sofia assumindo a ordem, a captura do e-mail da esposa do dono. Não havia xingamentos, apenas fatos. A reação foi imediata. Nas redes, a hashtag começou a subir. Clientes começaram a questionar. Fornecedores mandaram mensagens nervosas. O RH acionou a assessoria de imprensa. A empresa precisava reagir antes que a crise devorasse contratos. O dono foi convocado para uma reunião de emergência. No auditório da empresa, Ana foi convidada a falar. Não por condescendência, mas porque já não dava para escondê-la. Sofia, pálida, tentou disfarçar. A esposa do dono não apareceu. Ana subiu ao microfone, olhou para os executivos, para o segurança, para Sofia e para a grande placa com o logotipo da empresa. Eu só quero duas coisas, disse firme. Que as políticas da empresa sejam escritas e aplicadas a todos. E que quem participou dessa perseguição peça desculpas, de verdade, a quem humilharam. A sala se encheu de murmúrios. O dono tentou minimizar, mas investidores ligaram em massa. A prefeitura começou a receber reclamações. O sindicato exigiu apuração imediata. Em 48 horas, o segurança foi afastado. A assistente do RH teve proteção para depor e Sofia recebeu uma suspensão. O e-mail da esposa do dono virou prova material em processo trabalhista e em inquérito administrativo. A empresa teve que emitir nota pública e o dono, pela primeira vez, foi obrigado a reconhecer a falha. Não foi uma confissão cheia de lágrimas, foi cálculo diante do risco financeiro. Ainda assim, para Ana, aquilo não importava tanto quanto ver que a humilhação deixou de ser invisível. Dias depois, a assessoria ofereceu a Ana um acordo.
indenização, pedido público de desculpas e a garantia de que ela poderia ocupar uma vaga formal, remunerada corretamente, sem estágio, num projeto de inclusão que a própria empresa dizia criar. Ana hesitou. A vitrine da empresa estava manchada. Aceitar poderia ser visto como conivência. Recusar poderia significar virar símbolo, mas fechar portas. Ela escolheu algo diferente. Recusou ficar apenas como peça de marketing. Aceitou a indenização e a proposta de acompanhar a criação do programa como consultora externa, com total autonomia para escolher parceiros e fiscalizar processos. Saiu da empresa com documentos assinados, com justiça em andamento e com a cabeça erguida. Na rua, enquanto caminhava, os comentários chegavam. Uns aplaudiam, outros a criticavam por fazer tempestade num copo d'água. Ana sorriu cansada e abriu o celular. Uma mensagem de um colega negro dizia: "Você fez mais por todos nós do que imagina." Ali, sentiu que tinha valido a pena. Você teria coragem de expor uma família poderosa por algo assim? Preferiria negociar em silêncio e garantir seu sustento, ou transformar sua dor em mudança para todos? Comenta agora. Denunciar publicamente ou resolver nos bastidores? Qual é a atitude que você defenderia? Quero ver opiniões reais nos comentários.